Aí, ó, a gente tem essas CIs e dentro delas a gente tem esse circuito digital. O que acontece? Esses circuitos digitais, eles trabalham com princípios de funcionamento que eles só entendem dois estados básicos, que é o estado de ligado e o estado desligado, certo? Aqui na atividade, por exemplo, a gente tem algumas questões que exigem algumas habilidades básicas, certo? Essa primeira questão aqui, por exemplo, a gente tem as portas lógicas. As portas lógicas são essas 7 crianças aqui, certo? Em resumo, cada uma delas representa uma operação matemática. Por exemplo, essa porta I aqui, ó. Normalmente, gente, vocês vão ver muito nas atividades os nomes em inglês, porque a eletrônica, juntamente com a matemática, são linguagens universais. Então, a ideia é que se padronize uma nomenclatura para que ela possa ser entendida em qualquer lugar. Então, foi adotado essa nomenclatura em inglês em todo o canto, seja aqui ou seja no Japão, certo? Então, por exemplo, essa porta aqui, que é a porta AND ou I, em português, é a porta que simboliza a multiplicação. O que isso quer dizer? Isso significa que quando eu tenho aqui, ó, duas entradas, como vocês podem ver, a entrada A e B, o que vai acontecer entre A e B aqui é uma multiplicação. Então, aqui na minha tabela verdade, ó, o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o valor de A vezes o valor de B, certo? E aqui do lado vocês vão colocar o resultado. Para multiplicar o valor de A vezes B, existem algumas regras, certo? Vocês mutem o microfone aí, porque senão vai sair muita respiração no vídeo. Para eu poder multiplicar esses valores aqui, existem algumas regrinhas que estão no vídeo, certo? E vocês precisam ver e anotar no caderno. Minha dica é, quando vocês estiverem assistindo o vídeo também, vocês façam umas anotações do que vocês estão vendo, viu? É extremamente necessário, até porque o cérebro de vocês não vai processar 1h30 de vídeo direto. Então, anotem o que vocês acharem significativo. Certo? Então, ó, cada uma dessas portas aqui, isso daqui é o que a gente chama de porta lógica, tá vendo? Cada uma dessas portas lógicas aqui, elas representam um tipo de operação. A porta AND é o vezes, a porta OR é o mais, a porta não é uma porta de inversão. O que é isso? Ela nega qualquer tipo de informação. Então, se eu estou dizendo que um pulso que entrou pelaquela variável A, ela é ligado, essa porta aqui, quando ela passar, ela inverte e diz que está desligado. Ou se aqui entrar como desligado, ela inverte e joga como ligado. Por que que isso acontece? Basicamente porque os circuitos digitais, eles utilizam esse tipo de operação para poder definir situações e situações. Eu vou pegar aqui um simulador que eu uso, se eu achar, né? Aqui. Deixa ele abrir aqui. Esse daqui é um simulador de circuitos digitais. O nome dele é LogSim. É de graça, vocês podem baixar, é pequenininho, tranquilo ele. O que é que eu tenho aqui, ó? Eu tenho, por exemplo, a porta AND, tá vendo? Essa porta aqui, eu vou colocar duas entradas. Botei duas entradas. Vou chamar essa entrada aqui de A. Eu vou dar a resposta da atividade sem dar a resposta, né? Fiquem atentos. Ó, vou chamar essa entrada aqui de A e essa entrada aqui de B, certo? E eu tenho que ter uma saída aqui, né? Porque se entrou, alguma coisa tem que sair. Eu vou chamar essa saída aqui de... O pessoal chama de X, mas pode ser chamado de S, de Y, você que escolhe. Eu gosto de chamar de S. O padrão é o que mais se encontra, certo? Eu vou ligar essa saída aqui. Opa, aqui, ó, certo? Vou ligar essa entrada aqui também. E vou ligar essa entrada aqui. O que é que eu tenho
nesse exato momento aqui, eu tenho essa... Deixa eu voltar aqui na atividade. Eu tenho essa tabela aqui, ó. Eu vou colocar aqui de lado e vou abrir o simulador aqui, certo? Eu tenho essa tabela aqui. Vou dar um zoom para ficar em evidência. Certo? Eu tenho essa porta aqui, certo? Dessa tabela. O que acontece? Nessa atividade aqui, vocês vão responder essas operações. Vocês vão me dizer aqui qual é a saída da operação de A vezes B. Como é que você faz isso? Você não precisa do simulador para fazer isso, tá? Eu só estou utilizando o simulador para fazer a coisa se tornar visual. Mas isso tem que ser feito no caderno, na folha. Isso não é feito em computadores ou em programas. Isso é feito na mão, literalmente. Vou pegar até minha canetinha aqui, certo? Então, ó, a primeira operação que eu tenho aqui é 0 vezes 0. Qual é o resultado de 0 vezes 0? Quem chuta aí? Me ajude aí. Eu não tô escutando vocês. Helenia, tu tá com a cara de que diabo é isso aí que tá acontecendo? Mande aí. Quanto é 0 vezes 0 na matemática comum? 0. 0, né? Qualquer valor multiplicado por 0 vai ser 0. 0. Isso acontece aqui também. Qualquer valor que você multiplicar por 0, a resposta vai ser o quê? 0. Mesmo. E aqui nas portas lógicas, o que acontece? O 0, ele é o desligado. Minha letra já é linda, aqui tá melhor ainda, hein? Tá vendo? Ele é desligado. E o 1 é ligado. Eu vou acabar respondendo essa primeira questão, só para explicar isso. Tristeza. Certo? 0 desligado e 1 ligado. Aqui no simulador, eu vou botar ele em ação, tá vendo? Quando eu tenho uma entrada 0 vezes 0, a resposta é o quê? 0. 0. Então aqui a resposta é o quê? 0. Aí aqui, ó, 0 vezes 1 vai ser quanto? Pela lógica? 0. 0. Porque, ó, se eu mudar aqui, ó, vou botar aqui a entrada A, 1, tá vendo? Mudou aqui a minha saída. A minha saída continua 0. Se eu inverter aqui, ó, botar B1 e A0, o que acontece? A minha saída continua 0. Então, qualquer número multiplicado por 0 vai ser o quê? 0. 0. Nessa porta aqui, ó, para saída ser 1, todo mundo tem que ser o quê? 1. Tem que ser 1, exatamente. Então, aqui o que é que eu fiz, ó? Eu tenho a minha entrada 1, A é 1 e B também é 1. Então, a minha saída é o quê? 1. 1. Certo? Ligou a porra. Isso aqui é a resposta da primeira questão, de uma das portas da primeira questão. Essa daqui é a porta que a gente chama de AND, ou I, certo? Vocês podem representar chamando de I ou AND. Eu já acostumei a chamar no inglês, mas qualquer um que vocês utilizarem tá certo também. Ok? Essa é a primeira porta. A gente também tem uma porta, vou apagar isso aqui tudo. Tem essa porta aqui que é chamada OU, certo? Essa daqui eu chamo de metade do comprimido. E essa aqui eu chamo de cabeça de peixe. Que é mais fácil para lembrar quem é quem. Essa do cabeça de peixe aqui, eu vou alterar aqui no meu simulador. Vou apagar essa, vou pegar ela aqui, ó. Ver se ela se uniu certinho. Pronto.
essa da cabeça de peixe aqui, ela representa o mais, certo? Ela é a porta ou ó, como vocês queiram chamar. Ela representa a soma entre esses valores. Aqui a regra é diferente. Se na outra lá, quando eu tenho algo multiplicado por zero, a resposta é zero. Aqui é quando eu tenho qualquer coisa somado a 1, a resposta vai ser o quê? Ser 1. A não ser que seja 0 mais 0, né? Certo? Por que é que essa porta se chama ou? Porque ou um pode estar ligado ou o outro pode estar ligado. Ou os dois podem estar ligados. Só que nunca podem estar desligados, ó. Se eu somar aqui 0 mais 0 vai dar quanto? 0, né? 0. Agora se eu somar 0 mais 1, vai dar 1. Observem aqui, ó, no simulador. Quando eu coloco essa entrada aqui como 1, a minha saída dá o quê? Dá 1. Se eu inverter e botar B1, ela também sai como dá 1. Porque isso daqui é uma soma. Então, se eu tiver qualquer número 1 somado a 0, vai dar sempre 1. Então, aqui também ó, é 1. Agora, quando eu tenho 1 mais 1, e aí? É 1 também. 2. Por que dá 1 e não dá 2? A galera sempre se confunde nesse sentido. Esses números que a gente tá trabalhando aqui, que são 0 e 1, é o que a gente chama de números binários, certo? Os números binários, eles são um número de base 2, ou seja, ele só tem 2 números na sua composição, certo? Que é 0 e 1. Onde 0 é o desligado e o de 1 ligado. E 1 é o ligado. Ou tem outras... botei o número 4 por quê? Tô viajando. Ou tem outras representações, por exemplo. Aqui pode ser o que vocês chamam de GND, ou neutro, certo? Aqui pode ser o VCC, por exemplo. Eu falo. Exatamente. Lá, na última questão da atividade, vocês vão observar que não tem números na questão. O que vocês têm são essas duas nomenclaturas aqui e uma linha de pulso, de marcação de pulso. Essa linha de marcação, quando eu estou aqui embaixo, eu sou o quê? 0. Quando eu estou lá em cima, eu sou o quê? Sou 1. Tudo isso daqui é basicamente 0 e 1. Todo o nosso assunto, ele ronda em volta desses dois números aqui, que é o que a gente chama de números binários. No vídeo eu mostrei para vocês como converter, o que são, quem é que se comunica com eles e como é que vocês podem brincar com esses números, certo? Por isso, não esqueçam de ver o vídeo. Senão vou ter que... Tô gravando 2 vídeos ao mesmo tempo, né? Vou mostrar... eu só fiz essas 3 de cima, certo? Eu não vou fazer as 3 de baixo, não. As 3 de baixo... vocês conseguem fazer baseado nessas de cima que eu já fiz. Aqui, ó, a gente também tem essa porta aqui, que é uma porta inversora, que é a porta não. Ela trabalha de forma diferenciada. Deixa eu pegar esse aqui e vou apagar esse. O que acontece? Essa porta aqui, ó, ela é um triângulo e uma bolinha, tá vendo? Vou unir ela aqui. Eita. Certo? O que é que essa porta faz? Quando eu tenho aqui, ó, o número 1 na entrada, a minha saída vai ser o quê? 0. E quando eu tiver 0 aqui? 1. Ela só faz isso. Só que ela pode ser aplicada de duas formas. Desse jeito, como a gente acabou de ver. Ou ela pode ser aplicada junto a outra porta também, por exemplo. Aqui, ó. Vou colocar 2 entradas. Tá? E vou colocar ela aqui na saída.
Esse programa é enjoadinho, né? Nem me mostra se tá ou não. Ele tá amarelo assim, tá vendo? Porque não tem ligação. Ele só fica verde quando tem algum tipo de ligação. Esse simulador é legalzinho, até para vocês tirarem prova das respostas para ver se tá certo ou não de algumas questões é bom. Ó, se a gente pegar aqui, ó, essa tabela, tá vendo? Isso daqui já é a resposta da questão, mas eu não vou mostrar a vocês como. Se a gente pegar aqui a tabela, por exemplo, ó, A vezes B, tá vendo? O natural de 0 vezes 0 é o quê? 0. É 0. Só que quando eu inverto aqui na saída, o que é que acontece? Vira 1. Vira 1. Aqui é a mesma coisa, ó. Tá vendo? Quando eu faço 1 vezes 1, dá 1, né? Mas quando eu inverto aqui na saída, o que é que acontece? Fica 0. 0. Então, essa porta não, ou not, ou inversora, ela pode ser aplicada dessas duas formas aqui, ó. Individualmente, ou seja, por exemplo, você pode aplicar ela, às vezes, aqui, ó, antes da operação de fato. Deixa eu ver se... Nossa, ficou uma bagunça, peraí. Eu usava outro simulador, mas ele começou a me cobrar dinheiro. Tira outro. Oi? Aí, ó. Por exemplo... Tira outro inversor, professora, assim, não vai bugar. Não? Pra vocês entenderem, de fato, peraí. É porque eu gosto de ver, como diz os meninos, eu gosto de ver o estrago. Vai. Ó, por exemplo, aqui, ó, se eu entro com 0 vezes 1, normalmente vai dar o quê? Vai dar 0, né? Mas se eu tô invertendo ele aqui na fonte, ele vira o quê aqui? Vira 1. Ele vira 1. Então vai ser 1 vezes 1. 0. Que vai ser igual ao quê? A 1. Entendeu? Os invertores, eles servem para isso. Normalmente eles invertem esses sinais. Tem algumas máquinas que você pega o sinal de entrada como ligado, mas às vezes no meio do caminho do processo você precisa que esse valor se inverta. Aí você usa um inversor para poder, um inversor de comando no caso, para poder fazer esse bloqueio sem precisar destruir todo o processo. Então, por exemplo, isso aqui que eu mostrei para vocês é a primeira questão. Não precisa desse programa para vocês responderem, tá? É só vocês verem as regrinhas aqui, ó. Inclusive aqui no material. Aqui, ó. Aqui é uma tabela de conversão. Esse vocês precisam saber, mas vocês vão entender. Mas aqui, ó, tem a resposta de tudo, tá vendo? Todas as questões estão respondidas baseadas no material e no vídeo. Mas, veja o vídeo. Aí, a gente vai passar para um negócio mais difícil, certo? Que é isso daqui, ó. Isso daqui são as expressões, certo? Essas expressões, elas são as representações desses circuitos. Nada mais do que isso. Eu não vou usar essas daqui, porque essas aqui são específicas para vocês treinarem. Mas só para esclarecer, esses tracinhos que vocês estão vendo aqui são tracinhos de negação. É a aplicação daquela inversora lá, só que numa expressão escrita. Então, por exemplo, nesse pedaço aqui, o que é que eu vou ter? Eu vou ter A vezes B vezes C, tudo o quê? Tudo negado. Invertido? Isso. Mas aqui como é que você faz para responder? Você multiplica todo mundo normal e o resultado entre a multiplicação deles que você vai negar. Entendeu? Vamos supor que isso seja 0, A seja 0, B 1, não. É assim, ó. Vamos supor que esses sejam os valores deles, certo? Aí o que é que você vai fazer? Você vai fazer 0 vezes 1, que vai dar 0, vezes 0, que vai ser igual a quanto aqui?
0. A 0. Aí você inverte. Depois de invertido vira 1. Isso. Você não inverte antes de multiplicar, tá bom? Você multiplica primeiro. A mesma coisa na soma. Você soma tudo e você só inverte o resultado. Para você poder inverter antes, ele tem que estar igual a essa questão aqui, ó. Tem que estar só na letra, tá vendo? Beleza. Aqui é individual. Agora, se estiver assim, ó, completo, quer dizer que é na expressão. No vídeo, eu dei um exemplo passo a passo de como vocês devem responder essas questões aqui. Não tentem responder sem ver o vídeo, porque vocês vão achar que é uma coisa e vão ficar com ódio. Porque eu, quando aprendi essa matéria, eu tomei ódio porque eu tentei fazer antes de ver as instruções completas e foi horrível. Mas é bem simples. Não tem nada. Ela já instruiu já. Oi? Ela já instruiu já. É. Certo? Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Essa segunda questão, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer as tabelas verdades dessas duas expressões. São duas expressões separadas, certo? Aqui o que é que eu estou dizendo? Prove que A vezes B vezes C negado é diferente de A vezes B negado vezes C negado. Aqui tem duas negações, uma por cima da outra, certo? Uhum. Então, prestem atenção nisso. Para vocês fazerem... Vocês querem que eu faça uma tabela verdade só para vocês entenderem o que é? Faz aí. Porque a gente usa ela em todas as questões aqui. Vou pegar o meu Excel, que eu acho que fica melhor. Vou pegar uma expressão qualquer aqui, né? Pronto, vou pegar a expressão da atividade. Porque ela já está respondida da atividade que do material aqui, né? Ela está respondida aqui, ó, passo a passo, viu? Ela tá aqui passo a passo, mas eu vou refazer ela. No vídeo também ela tá passo a passo. Ó, a gente tem essa expressão aqui, que é S, vou anotar ela aqui na tela, ó, S é igual a A mais B vezes B negado, tem um parênteses aqui, né? Mais C. Pronto, beleza? Aí o que acontece? Para responder isso aqui, para saber se validar as informações de saída que tem aqui, vocês podem fazer de duas formas. Em teoria, né? Vocês podem fazer a tabela verdade, que vai dar todos os resultados possíveis, ou fazer o teste de circuito, que é isso aqui que eu fiz. Certo? Mas você só consegue fazer uma comparação e registrar os dados se você tiver a tabela verdade. Essa tabela verdade nada mais é que... Deixa eu pegar aqui. Ah, essa daqui não. Essa aqui é outra coisa. É outro tipo de tabela verdade. Vou pegar um em branco. Ela nada mais é, gente, do que a execução das operações dessa expressão que a gente tem aqui, ó. Certo? O que acontece? A primeira coisa que vocês devem fazer. Quais são as letras que a gente tem aqui? A gente tem A, B negado e C. O que é que a gente deve fazer para fazer a nossa tabela? Vocês devem primeiro colocar essas letras principais aqui, ó. Que é A, B e C, em ordem alfabética. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar mais para cá e depois eu vou explicar a vocês por quê. Vou aumentar o zoom também para vocês enxergarem comigo. Eu vou colocar aqui... Deixa eu arrumar essa letra para ficar visível. Pronto. Ó, vou botar aqui, ó. A, B e C. Oxi, C. Tá certo? Depois que eu coloco essas letras principais, que você pode colocar o B negado, tá bom? Só que eu não vou colocar ele aqui não, porque eu preciso explicar para vocês uma coisa antes. Ó, essas três letras aqui é a quantidade de variáveis que eu tenho, não é isso?
a quantidade de entradas. Então, como é que eu sei quantas variações vão ter aqui? Alguém chuta aí quantas variações eu tenho? Variações que eu digo são as possibilidades. Vocês lembram dos dados, né? Quando a gente joga o dado 10 vezes para cima, qual a probabilidade de acontecer X coisa? Vocês lembram disso de matemática? Aqui é parecido. Aqui é parecido. Por quê? Porque nesse caso aqui, a gente precisa saber quais são os possíveis comportamentos desse circuito, certo? Se eu tenho 3 variáveis, certo? Por que eu não incluí B negado aqui? Porque o B negado, ele é uma derivação do meu B original. Então, ele não é único, certo? Ele depende desse B aqui. Então, eu tenho quantas variáveis? Eu tenho 1, 2 e 3, certo? Os números binários, 0 e 1, eles são números de base 2, ok? Como é que eu descubro a quantidade de variações que eu tenho aqui? Eu pego essa base 2 e elevo ela à quantidade de variáveis que eu tenho. Quantas eu tenho? 3. Qual é a 9. conta? Eu vou ter 2 vezes 2 vezes 2. Vai ser o quê? 2 vezes 2? 4. 4. Vezes 2? 8. Eu vou ter 8. Então, eu já sei que o meu circuito, que é representado por essa expressão aqui, ó, ele vai ter pelo menos 8 variações. Certo? Pelo menos não, né? Ele vai ter no total 8 variações. Essas variações, elas têm que ser demonstradas na tabela. É por isso que a gente constrói a tabela. E aí, ó, eu vou numerar aqui para vocês. Tem alguém aí que tá morrendo de sono. Chega até vocês já. Eu vou numerar aqui, ó, a tabela para vocês. Essa quantidade de variações, certo? Eu tenho 8, mas a minha contagem, ela não começa em 1. Ela começa em 0, certo? Até porque 0 é um número, apesar do povo esquecer disso às vezes. Então, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Então, a minha tabela vai ter esse tamanho aqui. Bom? Aí, o que acontece? Essa variação, ela, apesar de eu ter colocado os números aqui em decimal, nos números binários, a gente não trabalha com números decimais, né? A gente está trabalhando com números na base 2. Então, eu não posso trabalhar com esses valores desse jeito. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou ter que converter esses valores para binário. Aí, como é que eu vou fazer isso? Agora que são elas, como já diria a novela. O que acontece, gente, é que se vocês observarem, as memórias de celular, de computador, de qualquer dispositivo eletrônico, por exemplo, pendrive principalmente, vocês já perceberam que esses valores de memória são sempre 2, 4, 8, 16, 32, 64 e por aí vai? Vocês já perceberam isso? Ah, e tem de 1 GB também, né? Antigamente tinha de 1 GB, né? Por que que isso acontece? Isso é porque os números binários, eles são os responsáveis pela computação moderna que a gente tem hoje. Os computadores, eles se comunicam através de zeros e uns. E utilizando essa formação aqui de números, foi possível criar um método de conversão de valores binários em valores decimais. Como é que isso aqui acontece? Isso daqui, na verdade, é uma tabela. Aqui no material, eu tenho ela. Deixa eu mostrar aqui. Lá em cima. Um pouquinho. Aqui, ó. Aqui no material eu tenho essa tabela. Vou apagar a minha obra de arte aqui, né? Ninguém merece. A gente tem essa tabela aqui, tá vendo? Ela começa do número 1 e ela vai aumentando para a esquerda.
Esses números posteriores ao número 1, eles não são aleatórios. Eles são sempre o dobro do seu anterior. Então, se eu começo em 1, o próximo é o quê? 2. E o próximo, 4. E o próximo, 8. E o próximo, 16. E por aí vai. Vocês vão vendo que esses números que vão crescendo da direita para a esquerda são o dobro do seu anterior. Mas para que serve isso? Para eu poder fazer a conversão de números decimais em binários. Como vocês podem ver aqui no exemplo, ó, essa daqui é a representação do número 5. Nosso número 5, ele em binário, ele é correspondente a 1, 0, 1. Por que ele é correspondente a isso? Porque eu tenho a soma do número 4 e do número 1 e dá quanto? Dá 5. Os números que eu utilizei para fazer essa soma, eu coloco aqui o número 1, ó. O 2, no caso que eu não usei, eu coloco o número 0. Por quê? Porque o número 1 representa ligado, desligado, ou ligado, ativo, alto, aceso, certo? E o número 0, ele significa o quê? Desligado, nulo, não está em uso. E na hora de eu converter um número para binário, é isso daqui que acontece. Se eu pegar aqui, chute o número aí, alguém. 6. 6. Pronto, número 6 aqui, ó. Para eu formar o número 6 aqui, eu preciso de quem? Somando esses números aqui de cima, na faixa verde, eu preciso de quem aqui? Para formar 4 e 2 e 4. 4 e 2. 4 e 2, não é isso? 2. Isso. Aí eu vou colocar o número 1 aqui e o número 1 aqui. E o que é que eu faço com 0? Ou o que é que eu faço com 1? O que é que eu faço com 1? Eu coloco 0, né? Coloca o 0. E o que é que eu faço com esses números aqui? Do lado esquerdo. Aqui eu ignoro. 0, né? Nulo. Não, não precisa. Porque 0 à esquerda não tem valor nenhum. Então, eu ignoro simplesmente eles. Certo? Mas tem algumas regrinhas. Por exemplo, quando vocês pegam um número... Chutem um número binário aí, vão falando. Diga aí outro número. Só entre 0 e 1, certo? 4 dígitos aí de 0 e 1. Vá. Outro. 0 e 1. Pronto. Beleza? Aí a gente tem aqui 1, 1, 0, 1, certo? Como é que eu sei agora que número em decimal é esse? Eu vou pegar esse número e vou colocar ele na minha tabela, certo? Só que eu só posso colocar ele na tabela a partir desse ponto aqui, ó. Da direita para a esquerda. E nunca da esquerda para a direita. Por que eu não posso fazer isso? Porque se eu colocar esse número aqui, ó, ele vai acender valores enormes que nem fazem parte, certo? Eu tenho que colocar ele a partir de que ponto? A partir daqui, ó. Então aqui eu vou colocar, vou até mudar de cor. Deixa eu ver. Aqui eu vou botar 1, 0, 1 e 1. Isso aqui tá certo. Agora esse modo aqui, ó, tá errado. Certo? Deixa eu apagar a bagunça aqui agora. Pra gente converter certinho. Minha letra consegue ser pior ainda aqui, meu Deus do céu. Aí o que acontece? Opa, apaguei um aqui. Como é que eu sei agora que número é esse decimal? É só eu somar os números que têm o 1. Então, isso, que estão ligados. Dá 13 aqui, né? É só isso o processo. Para converter, é só você colocar... É só você somar os valores aqui de cima e colocar 1 nos valores que você utilizou. E para pegar do binário para o decimal, é só colocar ele na tabela a partir da primeira coluna
da direita para a esquerda, certo? Sempre assim. Por que eu tô falando isso para vocês? Apesar de não parecer irrelevante, quando a gente vem aqui para nossa tabela, esses valores aqui, ó, eles precisam estar em binários. Então a gente vai precisar converter, né? Então a gente vai montar a nossa tabela com essas letras, certo? A primeira letra aqui é C, né? Então aqui vai receber qual número? O número 1. A segunda letra vai ser o quê? B. Vai ser o número 2. E a terceira letra vai ser o A. Vai ser o número 4. Certo? Se vocês observarem, se eu somo 4 mais 2 mais 1 dá quanto? 7. Que é o último número que a gente precisa. Tá vendo? Se a gente tivesse 4 letras... se a gente tivesse 4 letras aí, a gente teria 15 variações. 16 variações. E o último número aqui da nossa lista seria o mesmo número final da tabela. Aqui de cima. 12. Aí é tranquilo aqui. O que é que eu vou fazer? Qual é a representação de 0 em binário? Vai ser 0, 0, 0. Não é? Deixa eu mudar de cor pra gente saber o que é o que, né? Tá dando pra enxergar esse verde aí? Uhum. Eu gosto de botar cores diferentes porque vai ficar muita informação. Aí... A representação do 1 vai ser o quê? Vai ser 1, não é isso? Uhum. O 2 eu vou utilizar? Uhum. E o 4? Não. Não. Se vocês observarem, toda vez que for um número ímpar, automaticamente eu vou usar o quê? O 1. Então essa é a regra básica, certo? Não. 2 vai ser o quê? 1. E o 3 agora? Vai ser o 1, o 2 0 e 0. E o 4 agora? 1, 0, 0. E o 5? 4 e 1. E o 6? 4 e 2. Que aqui é 0. E o 7 vai ser todo mundo. O último número, nesse caso aqui, quando eu tenho 3 letras, o último número é sempre 1, 1, 1. Certo? Se você tiver mais variações, se você tiver 4 letras de entrada, por exemplo, o último número também vai ser 1, 1, 1, 1. Certo? Sempre o último número é tudo 1. É obrigatório. Certo? Essa tabela, gente, ela pode ser replicada para qualquer atividade que tenha 3 variáveis. É sempre a mesma coisa. Se eu tiver mais variáveis, se eu tiver 4 letras diferentes, o que é que eu vou ter? Eu só vou ter que aumentar aqui a quantidade de variações. Então, eu vou contar de 0 até 15. Certo? No exercício, eu acho que não tem nenhuma de 4 letras. Mas se por acaso tiver, depois eu respondo com vocês. Beleza? Cadê a nossa expressão? Eu sumi aqui com ela. Foi... Não, aqui é o teorema de Morgan. Foi essa daqui, não é isso? S é igual a mais B vezes B negado mais C. A gente tem essa letra que está negada, que é o B, não é isso? Como é que a gente vai obter esse valor de B negado? Eu normalmente coloco um tio aqui no computador, porque eu não tenho a opção de barra, tá? Então, quando vocês verem assim, ó, quer dizer que o B todo está negado, certo? Esse valor do B negado aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor de B natural e vou inverter ele aqui. Então, o que é 0 vai ser o que aqui agora? 1. E o que é 1 vai ser 0. A mesma coisa, tá vendo?
Se vocês observarem também, os números binários, eu gosto muito deles porque eles têm padrões. Se vocês observarem essas 3 colunas aqui, a primeira coluna é assim, ó. 4 zeros e 4 uns. Tá vendo? A segunda coluna é o quê? 2 zeros, 2 uns. 2 zeros, 2 uns. E a última, que é o C, é 1 0, 1. 1 0, 1. 1 0, 1. Até o fim. Quando isso daqui acontece com mais letras, esse padrão ele só faz alargar. Mas é a mesma coisa. É uma coisa muito fácil de decorar. Porque os padrões são sempre os mesmos. Tá bom? Aí agora aqui, ó, a gente já fez as 3 letras básicas. A gente já fez a inversora, certo? Agora a gente precisa responder aqui, ó, essas operações. Aqui a gente tem 3 operações diferentes. Não sei se vocês estão enxergando como eu estou, mas eu tenho aqui, ó, o A mais B, certo? Eu tenho o B negado mais C. E eu tenho o S final, que é o quê? Que é essa operação vezes essa operação aqui. Vocês conseguem enxergar isso? Sim. Eu vou dividir isso aqui em 3 operações diferentes. Essa aqui é o S1, certo? Essa daqui é o S2. E essa aqui do meio, que é a multiplicação, é o meu S completo. O que é que eu vou fazer? Eu vou responder por partes, né? Vou começar pelo S1 aqui, que é o A mais B. Aí eu vou vir aqui, ó. Deixa eu limpar. Botar aqui A mais B. Vou colocar aqui em cima e chamar de S1. Qual é a minha outra operação que eu tenho também? O B negado B. Vou botar o tio. Opa. Bem. Vou botar o tio, certo? Mais C. E esse aqui é o S2. E aqui no final, eu tenho o S total, o Szão. Certo? Esse Szão aqui, o que é que ele é? Ele vai ser S é igual a A mais B vezes B negado mais C. Certo? Isso daqui, gente, é a resposta da atividade. Normalmente quando... Deixa eu ver se eu tiro essas bordas aqui, só para não ficar parecendo que faz parte. Eu tenho uma agonia dessas bordas que às vezes eu nem sei o que está acontecendo. Pronto. Vai ficar certinho a nossa tabela. Ó, esse S aqui, ele normalmente é a resposta da questão. Certo? Então, se atentem muito a esse daqui. Esse S total, ele é as respostas da saída desse circuito. Certo? O comportamento que esse circuito vai ter, de fato. O que acontece aqui, ó, daqui para cá, é só as operações internas do circuito. O importante, de fato, é o resultado que vai sair aqui, ó. Como é que a gente vai obter esses resultados? Eu vou pintar aqui de cores diferentes para vocês não se perderem, tá? Eu normalmente faço isso porque como tem muita informação, fica ruim às vezes para enxergar. Pronto. Aí aqui, ó, no meu S1 eu tenho essa primeira operação, né? A mais B. O que é que eu vou fazer? Primeira linha aqui, que é a linha 0, tá vendo? Eu vou somar A, o valor de A dessa linha, mais o valor de B dessa linha. 0 mais 0 é quanto? 0. 0. Aí vou para a próxima linha aqui, ó, linha 1, tá vendo? 0 mais 0, 0. 0 mais 1, 0. 0. Aqui é soma. Quando eu tenho 1 somado com qualquer coisa, vai ser o quê? Vai ser 1. Certo? 0 mais 1,
1. 0 mais 1. Aqui vai ser 1 em tudo, ó. Tem a presença de 1 em algum momento, vai ser 1 na soma, certo? Aqui na S2 tem alguém com o microfone aí fazendo uma zoadinha. Aqui na S2, ó, o que é que eu tenho? Eu tenho B negado mais C, que é essa operação aqui, ó. Certo? B negado mais C. Essa operação, eu não vou usar essa coluna daqui. Eu vou usar essa coluna daqui, ó, do B negado, certo? Então, eu vou somar esse valor mais o valor de C. Aí, eu tenho, ó, 1 mais 0, vai ser 0. 1 mais 0, ou 1 mais 0, ó. 1 mais 0 é 1. Tô viajando. 1 mais 1, vai ser 1. 0 mais 0, 0. 0 mais 1, 1. 1 mais 0, 1. 1 mais 1, 1. 0 mais 0 vai ser igual a 0. E 1 mais 0 vai ser igual a 1. Certo? Então, aqui, ó, a gente já tem os resultados parciais da minha expressão completa. Tá certo? Aí, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou executar essa última operação aqui, que é o quê? Que é A mais B, o resultado, que é esse aqui, vezes o resultado de B negado mais C, que é esse daqui. Aí, agora eu vou pegar a propriedade da porta lá da multiplicação, certo? O que é que eu vou fazer? 0 vezes 1 vai dar quanto aqui? Qual é a regra da multiplicação? Se eu tenho qualquer coisa multiplicada por 0, a resposta é o quê? 0. Então, aqui é 0. Deixa eu alinhar isso aqui. Ficou... certo? Aí, aqui, ó. 0 vezes 1 de novo, 0. 1 vezes 0, 0. Agora, aqui eu tenho, ó. 1 vezes 1, 0. 1. Olha, viajando. 1 vezes 1 de novo, 1. 1 vezes 1, 1. Agora 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. Certo? Isso daqui é uma tabela verdade. Ela serve para vocês literalmente provarem que um circuito vai ter esse tipo de saída, certo? Além desse tipo de questão, como vocês estão vendo lá em cima, pode acontecer uma questão aqui, por exemplo, ó, dadas as expressões booleanas, obtenha o circuito lógico equivalente. Quando eu falo de circuito lógico, eu estou falando desse desenho. Tá vendo? E quando eu digo assim, ó, encontre as expressões correspondentes aos circuitos a seguir, eu estou pedindo para vocês encontrarem esse tipo daqui de informação, certo? Vocês só fazem essa tabela aí quando eu digo assim, ó, comparando a tabela verdade, certo? Ou aqui, ó, na quinta questão também precisa da tabela verdade, certo? As únicas questões que precisam da tabela verdade é a quinta questão e a quarta e a segunda questão. As outras duas são exercícios de transformação só. Aí, ó, quando eu digo assim, dadas as expressões booleanas obtenha os circuitos lógicos equivalentes, eu vou pegar essa função aqui, dessa tabela que eu achei, e vou criar o circuito dela. No caso, vocês vão desenhar, né? Eu vou apagar isso aqui. Deixa eu diminuir aqui minha tabela. Como é que eu vou desenhar isso? Certo? Eu preciso entender os elementos, né? O que é que eu tenho aqui? Eu tenho... Deixa eu aproximar aqui. Eu tenho uma soma aqui. E tenho outra soma aqui e uma multiplicação, que é a solução final, né? Como é que eu desenho isso? Primeiro, eu preciso colocar as três entradas diferentes que eu tenho, que é o quê? Que é A, B e C. Certo?
Vou nomear elas aqui para ficar bonitinho. Vocês podem fazer no caderno do mesmo jeito que eu tô fazendo aqui, tá? Normalmente isso é desenhado mesmo. Eu vou fazer no programa porque meu desenho no mouse é uma tristeza. Então eu tenho aqui, ó, A, B e C, não é isso? Agora eu preciso saber quais são as operações. Eu tenho aqui, ó, A mais B. Então, se é uma soma, eu vou precisar da cabeça do peixe, né? Que é a porta OU. Eu tenho essa primeira e tenho uma segunda também, né? Vou colocar aqui. E, por último, não menos importante, eu tenho o quê? Uma multiplicação, que é a minha solução final, né? Normalmente, gente, essa operação que fica aqui no meio, tá vendo? Ela é a última operação que a gente tem. Ó, tem alguém com o microfone ligado. Desliga aí, por favor, tá fazendo muito barulho aqui. Ó, essa operação aqui no meio, ó, ela normalmente é a última. Porque ela fica entre essas duas aqui, ó. Essa primeira aqui vai ser A mais B. Certo? E essa de baixo vai ser o quê? B negado mais C. E entre as duas eu tenho o quê? Eu tenho uma multiplicação, que é a metade do biscoito aqui. E no final eu tenho uma saída, né? Que é o que eu chamo de S. Que é a solução final. Aí como é que eu vou fazer a ligação disso? Eu vou ligar como tá aqui no desenho. A vai ser A ligado aqui, ó. Liguei a cabeça de peixe. E B também ligado. Tá vendo? Aí depois aqui de baixo. B negado mais C. Se esse B tá negado, eu preciso de quê? Eu preciso de uma inversora, né? Então já vou colocar aqui bonitinho, ó. Vou ligar ela na minha porta. Certo? E aqui, ó, eu vou ligar ela a B. Vocês viram que eu liguei diretamente aqui como se fosse uma extensão, né? Isso é o que deve ser feito. Não criem outro B aqui embaixo para grudar com C, tá? Vocês fazem essa espécie de extensão aqui. E aqui, vou ligar aqui, ó. E por último, vou ligar essas duas à minha multiplicação. Que é essa e essa. Aqui eu vou ligar por último e pronto. Esse daqui é o circuito correspondente a essa questão aqui. Como é que eu posso testar se isso aqui é verdadeiro ou não? Se essa resposta, por exemplo, é verdadeira ou não? É só eu colocar... Deixa eu tirar aqui o zoom. É só eu colocar aqui, ó, essas variações de entrada para ver se a saída vai ser igual da minha resposta. Esse método é trabalhoso. Eu só faço ele para dar aula. Não recomendo a ninguém fazer, não. Faça uma tabela, que a tabela é... Se você fez os cálculos corretos, é impossível dar errado, certo? Então, aqui eu vou pegar, ó, A igual a 0, B igual a 0, C igual a 0. A minha saída é 0, tá vendo? Aqui no circuito, quanto na tabela também é 0. Vou pegar esse exemplo aqui, ó, da linha número 3. Vou selecionar ele aqui para vocês verem, ó. Ele tá me dizendo que o estado que eu tenho aqui é A, 0, B, 1 e C, 1. A minha saída é o quê? 1. Tá igualzinho aqui, ó, a da minha questão, tá certo? Então, isso é uma forma de vocês validarem as saídas desses circuitos aqui, certo? E aí, alguma dúvida? Eu tô um pouquinho rápida porque no vídeo eu prometo a vocês que tá bem mais detalhado. E eu quero que vocês assistam, então eu tô sendo mais Caxias aqui por causa disso. Agora me contem aí o que é que vocês acharam. Cadê João? João tá aí? Só é chato de fazer, mas não é difícil não. Só é chato. E eu ainda fui legal com vocês porque eu não botei nenhuma questão com 4 letras. Chato é quando são 4 letras. Pense no inferno que é.
E aí? Oi, Deu... professora, tô aqui. Oi. Eu pensei que você nem tinha vindo. Não, tava aqui. Tava quieto aqui, escutando. E aí, achou o quê? Acho que é tranquilo. Acho que pratica aí. Agora é prática. Esse assunto, se vocês entenderem esses conceitos iniciais, o resto é prática. E eu falei, antes você não Tem, tava. Falei. tem um simulador dele de celular, Tem? que eu já tinha acessado. Diga aí pros seus colegas. Você me Ixi, fala até que eu coloco lá depois também. eu vou ver se consigo pegar um link e mandar pra vocês, que tem um simulador igualzinho que a senhora tá usando pra celular também. Se brincar, às vezes é da mesma marca, né? É, Você me perguntou esses dias sobre a questão da programação do, do CLP, né? Eu tava dando uma estudada esse final de semana e das três linguagens sugeridas, a que eu acho mais fácil da gente trabalhar é com essa questão dos diagramas de contatos, são os laders, que eles são baseados nas portas lógicas, entendeu? sim. Aí eu acredito, esses dias eu tô dando uma estudada a mais porque eu tô tentando achar simuladores que me permitam mostrar a visualização do que acontece de fato para vocês, porque nessa parte de programação, programar sem ver resultado não tem sentido, né? Então, Correto. essa questão do Ladder foi o que eu mais achei programas que correspondem às nossas perspectivas e o mais real possível, entendeu? E na pesquisa em geral, a maioria das pessoas que trabalham com CLP programam em Ladder. Quase ninguém quer programar em linguagem de máquina, porque é bem mais complicado, né? Apesar que eu acho que Alberto programa em máquina. Ele tem umas viagens de vez em quando. Mas eu acredito que eu vou focar nesse tipo de linguagem para o nosso estudo na parte de programação, viu? Então, quem quiser já dar uma lida. E vocês precisam fixar essa questão porta lógica e álgebra booleana, senão a gente não vai para frente. Beleza. Beleza? Porque isso aqui, ó, é basicamente tudo que a gente está estudando aí, a gente vai precisar na prática literal, principalmente na parte de conceito, do que é aberto, do que é fechado, do que é inversão, do que não é. Beleza? Mas a atividade tá aí para vocês responderem, certo? Essa questão aqui a sexta questão, certo? Eu só quero lembrar vocês uma coisa aqui. Quando eu falo VCC, a gente chama de fase, certo? Quer dizer que essa porta aqui automaticamente ela tá ligada no 1 sempre. Tá vendo? E essa onda aqui, ó, quando ela tá embaixo ela tá em 0 e quando ela tá em cima ela tá em 1. Nesse caso aqui, ó, quando eu digo assim, ó, obtenha a forma de onda de saída para cada um dos gates a seguir, é o seguinte. Isso daqui vocês vão montar uma tabela com a função aqui, né? Nesse caso aqui é uma porta end, ou seja, uma multiplicação. Então eu vou ter uma tabela com A e B, vocês vão fazer no caderno, né? Nossa, cada dia melhor meus exemplos. A e B, onde A aqui, ó, vai ser sempre o quê? Vai ser sempre 1. Tá vendo? São 4 variações. A vai ser sempre o quê? Vai ser sempre 1. E aqui o B, ele que está sofrendo variações baseado nessa leitura de onda aqui, ó. Ou seja, eu começo com 0, depois ele sobe para o 1, tá vendo? Depois ele vem 0 de novo, depois ele finaliza no 1. Aí o que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a multiplicação dessas saídas aqui, que é o x, ou s, como vocês queiram chamar. Aí vocês vão fazer 0, 1 vezes 0, vai dar 0, aqui vai dar 1, aqui vai dar 0, aqui vai dar 1. Como é que vocês devem colocar essa resposta aqui, além dessa tabelinha, claro? Vocês vão fazer uma onda dessa com esse resultado. Então, a onda de vocês vai começar em 0, vai fazer 1, depois ela desce, depois ela termina
e 1, certo? Esse exercício aqui é um exercício literalmente lógico, que basicamente vai dar a mesma coisa em quase sempre, digamos assim, certo? Mas vocês precisam analisar as ondas e os valores fixos, tá certo? É só um estudo para vocês entenderem o que são ondas. Tranquilidade? Ou ficou confuso? Tá todo mundo quieto? Tô falando sozinho. A cara de Alan Newton é ótima, ele dá umas risadas. Dá pra fazer? Dá pra fazer. Dá pra fazer, né? Eu não coloquei. Dá. Mas eu gosto muito desse assunto, porque apesar de parecer que ele é difícil, ele não é. Ele é bem tranquilo. Agora é praticar, né? Então, como eu já tinha dito antes, vou repetir mais uma vez. Eu vou deixar até amanhã. Ô, professor, o vídeo tá lá no YouTube, né? Oi? É 1h30, bicho. Tá lá no YouTube. Esse eu caprichei, viu? Esse eu acho Professora, que eu nem contei tempo. Quando eu vi já tava. Diga, Emerson. quando tem esses 3 tracinhos aí, tem um inversor, é? Oi? Aqui na. Quando tem esses 3 tracinhos, Esse aqui? isso. Não, aqui É, é o inversor. neutro. É o GND, é o neutro, é o negativo. Ou seja, aqui, ó, Ah, entendi. o valor aqui vai ser sempre Beleza. 0. Quando tiver VCC, vai ser 1. Beleza. Beleza? Os vídeos, todos os vídeos, eu inclusive mandei o link lá no grupo de vocês. Eles estão todos numa playlist chamada Automação Semanal. Eu acho que tá assim o nome, semanal, porque tem a automação do sábado. A automação do sábado, apesar de ser o mesmo assunto, a metodologia está sendo outra, porque eles são mais complicados. Mas alguns vídeos eu coloquei na playlist deles também, mas o de vocês está separado, tudo bonitinho. E sobre o trabalho, eu vou fazer um vídeo explicativo do trabalho que eu vou postar amanhã, certo? Só que, como eu tinha dito antes, eu queria saber quantas pessoas de fato vão fazer para eu poder fazer a divisão e não ficar sobrando tema, ou faltando, ou demais, não sei, certo? Então, amanhã, até pelo grupo mesmo, se vocês puderem contabilizar entre vocês quantas pessoas de fato vão participar, eu preciso de um número para poder fazer as divisões dos temas, certo? E aí, quando eu tiver esses números, eu lanço o vídeo de como o trabalho deve ser feito. Ok? Alguém saiu aí. E aí, João? E aqueles vídeos dos sensores? Esse que eu coloquei aí é do simulador, que é muito parecido com o que a senhora estava fazendo aí agora. Ah, sim, o que você botou no grupo, né? Não, coloquei aqui no bate-papo aqui mesmo. Eu vi agora. Ele é bem parecido. E tem vários... Tem várias coisas, né? É. Isso. Eu gosto desse daqui, esse é o LogSim. LogSim. Ele nem precisa ser instalado. Você executa ele, baixa, ele roda certinho. Eu gostei muito dele. Eu testei outros, deixa eu ver se tem aqui na lista. Esse Logic Circuit eu usei também. Não gostei, deu umas travadinhas. Falei, não é possível, 16 GB travar com isso aí. Mas é bom. Eu gosto deles para validar. Normalmente, quando eu tenho algumas atividades, por exemplo, quando eu passo prova, eu faço a validação das questões utilizando o simulador. Porque imagine aí, eu ter que fazer, que é olhar tabela a tabela, aí eu testo as saídas. Se alguma saída der errado, aí eu vou lá e vejo o que foi que a pessoa fez na tabela, entendeu? Porque senão, meu filho, imagine aí, 30 alunos, conferir tabela, eu levo um século. Aí, com relação aos sensores, como eu tinha prometido a vocês, eu estou fazendo alguns vídeos com alguns sensores que eu tenho, para a gente entender os princípios de funcionamento, tá certo?
Daqui pra sexta-feira eu vou estar postando eles. Ainda não terminei de editar. Tô na preguiça esses dias, não vou mentir. Mas daqui pra sexta-feira eu vou postar eles. E a gente faz outra discussão sobre sensores também. Beleza? Mais alguma dúvida? Ou não? Vou deixar. Professora, Oi. tô Tá. mandando um link aí agora. Eu acho que nesse site tem um simulador de CLP da Sims para os Step 7. Deixa eu ver. Eu acho que tem. Se tiver aí, matou a pau. Ah, eu conheço esse. Eu conheço esse. Se eu não me engano, acho que eu baixei ele na minha jornada. Eu baixei ele, tá vendo? Aí ele não rodou por algum motivo. Ah, não. Eu abri, mas não baixei. Pronto, eu vou baixar ele aqui. Eu acho que dentro dele tem vários Tem vários. links. Eu acho que tem o CLP da Rockland, da Sims. Eu acho que tem da Danfoss também, que são as maiores que tem. Então, se eu vou. Eu acho que procurando aí, eu acho que acha. Eu vou procurar aqui também. Eu vou instalar esses dias, eu tô fazendo esses estudos. A gente ainda tem um chãozinho até chegar essa parte de programação, mas como eu sei que às vezes não funciona, aí no sábado eu comecei a fazer umas pesquisas. Primeira coisa que eu fiz foi definir essa questão da linguagem, entendeu? Porque tem a primeira linguagem, por exemplo, essa daqui, ó. Acho que eu fechei. Essa lista de instruções mesmo, ela é complicadíssima. Os meninos utilizaram no projeto da outra turma, só que eles utilizaram essa linguagem com um Java misturado. Teve uma hora que deu um problema lógico que eles não conseguiam resolver, porque a gente não tinha estudado esse tipo de linguagem e ainda tinha misturado com um Java brabo lá, que foi triste. Mas a gente sobreviveu. Mas eu vou baixar esse daqui e vou testar. Se ele rodar tranquilo. Agora eu vou falar com o Alberto, porque o Alberto usa um lá na escola. Só que eu não lembro. Eu tô tentando lembrar esse nome. Eu não consigo lembrar o nome desse simulador. Esse simulador, inclusive, ele tem alguns projetos já prontos, que ele simula algumas esteiras, algumas automações mesmo, entendeu? Só que eu não lembro qual é o nome desse simulador. Agora os meninos usam muito lá. Viu? Ele tava até hoje lá na empresa, era pra eu perguntar até a ele. Pergunte a ele quando você encontrar com ele. Vou perguntar. Pergunte a ele qual é o simulador que ele utiliza. Eu esqueci o nome agora. Certo? Mas aí na quarta-feira, vou dar folga para vocês amanhã responderem essa atividade, terminar de ver os vídeos, né? Responder essa atividade aí. E na quarta-feira a gente volta. Eu vou fazer a correção toda da atividade completa. E a gente vai tirar todas as dúvidas com relação a esse assunto. Tá bom? Tá bom, professora. Tá beleza. Beleza? Ó, não esqueçam de entrar aqui no portal. Voltou ao normal já. Tava fora do ar. Eu coloquei aqui, ó, todas as atividades. E aqui pra vocês. Eu deixei em aberto as datas. Apesar de vocês não estarem merecendo, mas deixei em aberto, viu? Pra vocês entregarem. Aqui respondam a frequência. E eu vou botar os vídeos aqui, certo? Aqueles vídeos que João colocou lá no grupo, eu vou botar os links aqui. O material também tá tudo aqui. E aqui os vídeos, ó, específicos. Esse que a gente tá conversando aqui, se vocês quiserem, eu posso colocar lá no YouTube também. Mas eu acredito que o que eu falei aqui sobre a questão do exemplo mesmo da atividade, ele é o mesmo exemplo que tá aqui no vídeo. Viu? Já foi o exemplo aqui do material.
E eu acredito que o exemplo do vídeo esteja bem melhor do que esse, porque no vídeo eu fui mais calma, digamos assim. Eu tava a passos de tartaruga justamente para vocês conseguirem entender, certo? Mas dê uma olhada e aí na quarta-feira a gente corrige tudo e volta a discutir, tá certo? Só não esqueçam que amanhã eu preciso saber quantas pessoas de fato vão fazer o trabalho para eu poder fazer a divisão. Beleza? Beleza, professora. Mais alguma dúvida? Perguntas? Tudo certo? Todo mundo quer. Ô, professora, Oi. a nota de informática já fechou já, não foi? Por que você quer fazer atividade? É? Queria, não fiz nenhuma. Você tem até sexta-feira para fazer. Pronto, muito tempo. Eu vou entregar sexta-feira a caderneta. As de informática tem todas as aulas gravadas. Todas. Boa sorte. Professora, Oi. foram quantas atividades? Foram 3 ou foi 4? Ah, então só sossego. Vai lá, velho. Vai ver os vídeos. Né? Eu fiz uma. Na cara assim. Quem fizer pelo menos 3, faça. Oi, vou fazer Beleza. 3 então. Obrigado pela dica. Nada. Gente, foi um prazer. Até amanhã eu falo com vocês de novo, certo? Mas a gente só volta a conversar mesmo na quarta-feira. Tá bom? Beleza. Tchau, agora eu vou pegar topic pra imprensa news. Tá saindo cedo hoje. Valeu, queridos. Boa noite, viu? Tchau, Boa. Lê. Mano.